Unoeste Noite. Oferecimento. Unoeste Bolsas de Estudo. 5.000 bolsas de até 80%. Inscreva-se já. Olá, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda. São 6h31 desse comecinho de noite de quarta-feira, meio de semana, dia 9 de dezembro, quase na metade do mês. Vamos juntos então, com as notícias mais importantes da região. E o nosso primeiro assunto é preocupante e revoltante demais. Os hospitais das redes pública e particular de Presidente Prudente estão praticamente lotados. Os leitos de UTI que atendem infectados da Covid-19 esgotaram. É um paciente saindo para o outro entrar. A expectativa para os próximos dias é que a renovação de convênios seja efetivada para que novos leitos sejam liberados. A reportagem é do Marcelo Pereira. Nesta quarta-feira, o centro de triagem da Prefeitura de Prudente estava movimentado. Muitas pessoas aguardavam em fila por atendimento. A Virgínia teve contato com pessoas que estão com o coronavírus e, por medo, procurou o local para ser testada. Eu dei uma flexibilizada até no isolamento, mas hoje eu estou bem apreensiva por conta do quadro que a gente tem visto aqui, né, da falta de leitos. Graças a Deus deu negativo. Testar, testar e testar. Isso é importante no momento em que a doença avança novamente e de forma veloz no Oeste Paulista. Nesta terça, os hospitais particulares de Prudente estavam lotados e não tinham leitos Covid à disposição dos pacientes. O Ministério Público Paulista entrou no caso. As operadoras de plano de saúde, caso não tenha, apresentem um plano de contingência para esse repique do Covid, que se anuncia que já está presente para dezembro de 2020 e se anuncia para janeiro de 2021. A ocupação de leitos, somando todas as unidades hospitalares das 44 cidades cobertas pelo DRS de Prudente, está com 74% para UTI e 64% para enfermaria. Mas quando olhamos apenas a situação da maior cidade da região, a preocupação é ainda maior. Os hospitais privados, o Yamada e o Nossa Senhora das Graças, estão com a enfermaria e a UTI na capacidade máxima de lotação. O mesmo acontece com a Santa Casa de Prudente. Aqui no Hospital Regional de Prudente, a Justiça já havia determinado na semana passada a criação de mais 10 novos leitos de UTI para tratamento de casos graves do novo coronavírus. Mas, em poucos dias, todos esses leitos já foram ocupados. O HR também não tem mais leitos de enfermaria vagos para novos pacientes Covid. Esse médico infectologista explica que esses novos casos são resultados de pessoas que se infectaram há pelo menos 2 semanas. A tendência é piorar. Se nos próximos dias as pessoas continuarem saindo de casa, fazendo compras e temos aí as festas de fim de ano com aglomerações, tudo pode piorar e entrar num colapso total. Então a gente espera que esses números venham aumentando, justamente porque a gente não vê mais a população fazendo a sua parte, que é respeitando o isolamento social e o uso adequado de máscaras. Uma alternativa para aumentar a capacidade de vagas no sistema é a renovação de convênios importantes, como o da Santa Casa e o do Hospital Regional do Câncer, que venceram. E até agora não há previsão de quando esses contratos serão renovados. O presidente do Hospital Regional e diretor da Santa Casa explica que a situação é delicada e precisa ser resolvida o quanto antes. Enquanto nós não tivermos aqui creditado esse dinheiro que nós devolvemos, olha só, nós devolvemos mais de 1 milhão, 1.300.000 para São Paulo, que nós estávamos atendendo, ocupando esse dinheiro. Nós devolvemos por causa da burocracia, por causa do papel, né? E até agora nós não recebemos. Fomos informados hoje cedo que está caminhando bem, mas caminhando bem quando? Espero que seja para ontem, que o caso é sério. Esses convênios foram encerrados no fim do mês passado e até agora estão em análise. Gente, em análise até agora. A Prefeitura de Prudente informou que só conseguiu estabelecer parceria com a Santa Casa de Venceslau para a contratação de 5 leitos de enfermaria. Até agora a Santa Casa de Presidente Prudente não possui leitos de enfermaria a serem contratados pelo município.
Já em relação ao Hospital do Câncer, o secretário de Estado da Saúde, Jean Goristain, afirmou ao deputado estadual, Mauro Bragato, que o convênio será sim renovado. Mas não deu a resposta mais importante: quando? Isso é o que todo mundo quer de fato saber. Ainda de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, os 10 leitos de UTI Covid no HR de Prudente são para aumentar a capacidade de leitos exclusivos para casos graves da doença. Disse também que a ativação dos novos leitos fazem parte do trabalho realizado desde o começo do ano pelo governo do estado, que incluem ainda o envio de mais de 60 respiradores aqui para a região para a criação de leitos de terapia intensiva e do repasse de mais de R$3 milhões aos municípios da região. E completa afirmando que, se preciso, serão direcionados mais leitos para o tratamento de Covid-19, já que a Secretaria e o Centro de Contingência do Coronavírus monitoram a situação da pandemia. E terminou agora há pouco a reunião entre os representantes dos planos de saúde e o promotor que cuida da defesa do consumidor aqui em Prudente, Jurandir José dos Santos, para tentar definir um plano de contingência que garanta os atendimentos pela rede particular. Segundo o Ministério Público, os convênios apresentaram algumas propostas que devem voltar a serem discutidas amanhã com os diretores dos hospitais. Uma história digna de novela, hein? E nós seguimos no assunto Covid-19, porque a região registrou hoje mais 455 novos casos da doença, acredite se quiser. Um número muito mais alto do que a gente vinha registrando nesses últimos dias. Olhando aqui na tela, hoje passamos portanto dos 21 mil casos de coronavírus, agora são 21.303 novos casos com 498 mortes. Em Prudente temos 8.076 casos confirmados, 54 a mais que ontem com 174 mortes. A última delas é de uma idosa de 72 anos, que testou positivo ontem e morreu algumas horas depois, infelizmente. Atualmente 76 pessoas estão internadas na cidade. Migrante do Paranapanema também está aqui na nossa arte, porque ela foi a terceira cidade a registrar mais casos de Covid hoje, atrás apenas de Prudente e Dracena. Foram mais 22 registros de infecções. Agora são 214 casos confirmados com 7 mortes. Fechamos o nosso giro com Regente Feijó, que hoje confirmou mais uma morte, chegando a um total de 7. A vítima tinha 63 anos e uma doença crônica. Para conferir gráficos, tabelas e a situação na sua cidade, entra no o36.com. Veja a seguir. Comerciantes ficam animados com novos horários do comércio para o fim do ano em Presidente Prudente. Tem ainda a preparação do Grêmio Prudente para o jogo contra o Bandeirante de Bibigui pela semifinal da Segundona do Paulista. A previsão do tempo para nossa região e um presépio que está dando o que falar em Presidente Prudente. Um convite à reflexão sobre as nossas diferenças. Cada um que vem ver esse presépio é obrigado a se posicionar. O comércio de Presidente Prudente começou a funcionar em horário especial hoje para tentar atender a demanda das compras do Natal. Os comerciantes estão animados e na esperança de conseguir mais lucro. Calçadão lotado na tarde desta quarta-feira e já tem muita gente procurando aquele presente de Natal. Para o comércio é a chance de tentar amenizar o prejuízo de um ano complicado por conta da pandemia. Mas nem tudo é festa, já que neste ano a situação está bem diferente. Esse é um dos locais em que o consumidor de Presidente Prudente região estaria procurando o presente de Natal. Só que neste ano o camelódromo de Presidente Prudente não vai funcionar, pelo menos não neste local. Só que essa não é a única mudança em relação ao Natal do ano passado. O pessoal tem que ficar atento, porque neste ano, por conta da pandemia da Covid-19, o comércio prudentino vai funcionar em horário diferente. De segunda a sexta até o dia 23 de dezembro, o comércio funciona das 9 da manhã às 7 da noite. Aos sábados vai ser até às 5 da tarde. No dia 24, véspera de Natal, as lojas vão abrir das 9 da manhã às 5 da tarde. As lojas dos shoppings de Prudente também vão funcionar com horário diferenciado.
No Prudente Shopping, as lojas abrem de segunda a sábado, ao meio-dia, e fecham às 10 da noite. No domingo, das 2 da tarde às 8 da noite. Já no Prudente Park Shopping, as lojas vão funcionar das 11 da manhã até às 9 da noite. Aos domingos, vai ser do meio-dia às 6 da tarde. Para o presidente do Sincomércio, mesmo com um ano complicado para o setor, a expectativa é de que o prejuízo seja minimizado neste período, por conta do Natal ser considerado a melhor época do ano de vendas para o setor. Não vai ser ruim não, porque tem 13º, o pessoal está pagando, tem auxílio emergencial, o pessoal está gastando. Isso aí faz com que o movimento altere um pouco mais. Mas nós vamos ter bem menos do que o ano passado. A gerente desta loja concorda com o horário reduzido até às 7 da noite, principalmente por conta dos ônibus que encerram os itinerários às 7 horas. Ela acredita que assim as pessoas chegam mais decididas na hora de comprar. De acordo com o momento que nós estamos vivendo, é um excelente horário. Não prejudica o funcionário, por conta de horário de ônibus, e também evita que o pessoal venha só para andar, passear no calçadão até às 10 da noite. O pessoal que sai às 6 consegue vir comprar tranquilamente. Mas para o consumidor, o horário reduzido no período noturno em relação aos anos anteriores divide opiniões. Reduzindo o horário é menos aglomeração. Se aumenta o horário, as pessoas vêm mais para o comércio. Até às 10 seria melhor. O pessoal que sai de serviço às 6 horas vai tudo vindo para a loja, e que vai tumultuar mesmo. Uma correção básica. Um dos gráficos dessa reportagem estava informando que o Parque Shopping ficaria aberto de meio-dia até às 8 da noite. Na verdade, é de meio-dia até às 6 da tarde. Para que não sobre dúvidas, você pode acessar o nosso site o36.com, que lá tem as informações completas. Já tô aqui com ele, Jorge Campos. Boa noite. Boa noite, meu querido. Tudo bom? Tudo bom. Então tá certo. Você folgou no feriado ontem, me abandonou aqui, né? A folga foi merecida, você há de convir. Verdade. Queria que você começasse falando de Grêmio Prudente. O time tá pronto para amanhã, né? Prontíssimo, preparado para jogar amanhã, portanto às 3 da tarde contra o Bandeirante de Birigui no Prudentão. É a primeira partida da semifinal da segunda divisão do Campeonato Paulista. O Bandeirante inclusive já chegou aqui em Prudente. Esse jogo ia ser domingo. A Federação Paulista de Futebol adiou, deu toda aquela polêmica que a gente repercutiu por aqui, que teria sido por uma falha na coleta de exames de Covid-19 no Bandeirante. Mas enfim, o jogo vai rolar, e o Bio Pascoaloto conta pra gente como foi o treino de hoje. Correndo no campo só esse casal de coelhos, mas nem eles puderam acompanhar o treino todo. Saíram antes do técnico Ademir Fezan iniciar os trabalhos. Muita conversa antes da decisão contra o Bandeirante de Birigui. Cada detalhe pode fazer a diferença, já que agora faltam apenas 2 jogos para que o Grêmio Prudente possa comemorar o acesso à Série A3. Para quem está focado na decisão, essa interrupção, esse adiamento pode significar um prejuízo, já que os jogadores ficaram meio abalados, que eles queriam logo resolver a vida do Grêmio Prudente na segundona. Só que daí entra o dedo do professor, que tem que equalizar tudo isso daí, para que nesta quinta-feira o Grêmio Prudente possa fazer a diferença e largar na frente em busca de uma vaga na Série A3. O momento é acolher, né? Porque são jogadores que estão longe de casa, moram juntos, são 20 jogadores morando num alojamento e se sentirem lesados, né, com uma decisão. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é acolher, né? Então, a primeira atitude nossa foi ir até o alojamento, ficar com eles, escutar eles, ouvir o desabafo deles, né? Apesar da quebra no ritmo, com o adiamento do jogo, é preciso olhar o lado bom. O Grêmio Prudente ganhou uma semana cheia de trabalho. E isso pode fazer a diferença na hora de decidir a vaga na Série A3. Realmente a gente vai ter um time mais competitivo, mais descansado, com mais condições para competir. Para o jogo desta quinta, a equipe deve ser praticamente a mesma que eliminou o Mauá nas quartas de final. Um time rápido e certeiro, que se entrar com o gás que os coelhos demonstraram no gramado, vai ficar complicado para o Bandeirante surpreender o Grêmio no Prudentão. A gente só se preocupa em entrar em campo e dar o nosso melhor. O melhor que a gente pode fazer é entrar em campo e jogar bola.
Olha só, dizem que coelho dá sorte. Será que aqueles coelhos do começo da reportagem são um sinal para o Grêmio? Não arrisco dizer nada. O que eu tenho certeza é que a nossa cobertura no o36.com/esportes vai começar 2:20 da tarde. Gente, é o nosso momento, um ano todo de muito esforço, para chegarmos agora nessa semifinal. Tomara que o Grêmio consiga ganhar e conquistar o acesso. Pois é, que Deus ajude os meninos do Grêmio. Tem mais coisa? Tem. Falar de futsal agora, porque o Dracena tem uma semana muito importante. Nessa madrugada o time vai viajar para Araraquara para enfrentar o Pulo Futsal Clube na próxima sexta pela Liga Paulista. Vai ser jogo único, em quadra neutra, então vamos torcer para que o pessoal ganhe, né? Se o Grêmio Prudente conquistar o acesso e o Dracena ganhar a Liga Paulista, a semana vai ser maravilhosa pra gente, não é verdade? É. Fechou. Fechou. Mais notícias lá no nosso site. Tchau, Marcos. Tchau, pessoal. Abraço, Jorge. A seguir você confere um presépio diferenciado que tá dando muito pano pra manga aqui em Prudente. É 2 palitos e a gente volta. Estamos de volta, faltando 9 minutinhos para as 7 da noite. Dezembro tá aí e com ele as tradições do Natal começam a aparecer. Uma delas é a montagem dos presépios, uma forma de representar o nascimento de Jesus, um costume nas casas, lojas, nas repartições públicas e, claro, nas igrejas católicas. Mas uma paróquia daqui de Prudente, a Santa Rita de Cássia, resolveu fazer diferente. A ideia é promover o respeito a todas as raças humanas e mostrar que mais importante que as nossas diferenças são as nossas virtudes. A reportagem é do Beto Lopes, do Marcos Júnior e do Murilo Zara. Quando se fala em presépio de Natal, a imagem que vem à cabeça de muita gente é essa. A Sagrada Família é branca, com olhos claros, e só entre os Reis Magos há um negro. Mas essa paróquia em Prudente quis mudar essa ideia, ainda mais em um ano que tanto se falou sobre racismo e preconceito no mundo todo, inclusive no Brasil. Pela primeira vez, a Regina foi quem ficou responsável pela montagem do presépio da paróquia Santa Rita de Cássia. E foi ela quem teve a ideia. Primeiro, ela ia propor ao padre a compra de um presépio negro. Mas a irmã dela deu a ideia de pintar o que a paróquia já tinha. Levei para minha mãe e minha mãe foi pintar o Jesus de negro. Aí depois voltou o Jesus negro, lindo, do jeito que está mesmo, né? E aí eu falei, padre, tá faltando um detalhe, Nossa Senhora tinha que ser negra. Falei, Nossa Senhora Aparecida é negra, o povo ama Nossa Senhora Aparecida e sem a Nossa Senhora negra, Jesus não ia ser negro. Aí mandei Nossa Senhora para minha mãe e ela pintou de negra também. E aí formou esse presépio lindo que tá assim, surtindo tanto efeito no meio do povo. A escolhida para fazer a pintura foi a dona Edineia, a mãe dela, uma apaixonada por arte. Ela já faz restaurações de imagens para fiéis e paróquias de toda a cidade há muitos anos. E o pedido da filha surpreendeu. Experimento uma cor aqui, outra ali, e chegamos nessa cor que eu achei perfeita para a cor de pele, né? Aí pintei, aí o Jesus, aí traz o Jesus também, vamos pintar o Jesus também. E ficou tudo maravilhoso e eu estou muito feliz de ter feito isso, viu? Uma costureira da paróquia usou retalhos de tecidos para adaptar as roupas originais, todas brancas e douradas, para as características africanas. Um aspecto muito bacana é que o pessoal, ao elaborar esse presépio negro, não quis se limitar à cor da pele, às vestimentas. O lugar também seria muito importante. O pensamento foi onde Jesus escolheria nascer nos dias atuais. Foi pensando assim que o cenário veio até com uma certa facilidade. Esse nascimento só poderia ocorrer numa favela. Ele com certeza nasceria não só numa favela, mas num dos barracos mais pobres que tivesse ali. Porque quando Jesus nasceu lá em Belém, ele não nasceu numa casa pobre, ele nasceu numa estrebaria, onde só moravam os animais, né? Então, ele nasceria com certeza no fundo de um quintal de um barraco, num puxadinho qualquer, é ali que ele nasceu. Depois de ver tudo pronto, ainda havia a expectativa de saber como a comunidade iria reagir. E se a ideia de propor uma reflexão sobre a igualdade racial atingiria o objetivo.
A resposta deixou todos os envolvidos super satisfeitos. Tem uma amiga minha até que quando eu mandei fotografia para ela do Jesus Negro, ela falou assim: meu Deus, onde é esse presépio que está me representando? Eu falei, é na sua paróquia. Cada um que vem ver esse presépio é obrigado a se posicionar. Qual é a minha situação? Qual é a minha relação com tudo isso? O que eu estou achando de ter um presépio negro na minha comunidade? Se Jesus nos fez a imagem e semelhança dele, somos todos iguais. A sombra, você vê a sombra do branco e do preto, é da mesma cor. Não tem diferença. E quando nós morremos, nós vamos diante de Deus, todos iguais, não vai ter diferença, né? Por que a gente faz tanta diferença com as pessoas? Muito lindo esse trabalho, e são dessas pequenas coisas, como a fé, que tem que vir a conscientização. O racismo ainda existe, o preconceito ainda existe e precisa ser combatido por todos nós, independente de raça, sexualidade, posição política. Enfim, não importa. Somos todos brasileiros, somos todos gente, humanos, e somente na união é que poderemos ser, enfim, uma nação. Previsão do tempo agora. Hoje foi um daqueles dias de fazer o suor pingar da testa. O tempo ficou firme. As temperaturas passaram dos 30 graus e se você quer saber, não vai mudar nada. A massa de ar seco vai seguir predominando na região com um tiquinho de chuva na sexta. Olhando aqui, Presidente Prudente, as temperaturas tanto mínimas quanto máximas não oscilam muito, sempre aí por volta dos 20 até os 34 graus. Sexta-feira a chuva é mais isolada e nos dias seguintes dá uma espalhada melhor. Esse quadro de temperaturas se repete em grande parte da região, a maioria das cidades chegando nos 30 graus, como essas 5 aqui que nós destacamos para você. Teodoro Sampaio com temperaturas variando entre 20 e 33 graus, Oswaldo Cruz de 19 até 33, Presidente Epitácio com mínima de 20 graus e máxima de 34, Rosana a mesma coisa e Monte Castelo com 22 de mínima, a madrugada mais quente na questão de números, porque em todas as cidades vai estar quente e a máxima lá para Monte Castelo é de 34 graus. Aqui no nosso telão, essas lindas imagens de Dracena para a gente encerrar o jornal de hoje. Amanhã por lá máxima de 35 graus. Fique agora com a novela Império e depois tem Jornal Continental. As notícias seguem no nosso site, você sabe. Uma excelente noite, fique com Deus e até amanhã. ZYB 724. TV Oeste. Canal 36.1. Presidente Prudente, São Paulo. Emissora do Grupo Paulista de Comunicação. Afiliada à Rede Continental. Oeste Noite. Oferecimento. Unoeste Bolsas de Estudo. 5.000 bolsas de até 80%. Inscreva-se já.